Nossa, que saudade que eu tava de Avatar e toda a turminha ali do Aang. A série animada original terminou em 2008, fazem 18 anos desde então, e foi muito quentinho no coração voltar a esse universo com o Avatar Aang, o último Mestre do Ar, que é o filme que finalmente saiu oficialmente, porque ele vazou uns meses atrás. Ver o filme foi um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que é o quentinho no coração, as falhas que esse filme tem, elas gritam bem forte pra mim. Eu vou comentar melhor nesse vídeo. Vai ter spoilers do filme, mas eu não acho que é algo que estrague a experiência. Mas se você já viu o filme, eu acho que é mais fácil de acompanhar o vídeo. A primeira cena do filme é um flashback do Aang ainda criança, com o mestre e outros dobradores de ar, para aí a gente ir pro tempo presente do filme, né, que já ele é um jovem adulto, que ele tá viajando pelo mundo procurando relíquias dos dobradores de ar, numa forma de preservar e proteger a cultura da sua civilização, dos nômades do ar, já que ele é o último dobrador restante. Mas aí um grupo de não dobradores ataca o Aang em busca de uma relíquia que tem um mapa que vai levá-los até um artefato para dar poder para eles enfrentarem os dobradores. E aí isso leva o Aang e a turma dele a partir nessa jornada. O principal problema de Avatar Aang para mim é o fato dele ser um filme, porque claramente tem ali material para uma temporada toda de um desenho animado. Só que eles condensam o máximo que eles conseguem para o filme de 1h30. O que eu acho tão incrível em Avatar é justamente como o mundo é vasto e como que cada personagem tem a sua história sendo contada no ritmo necessário. No caso do Aang, tem toda a questão do mundo em guerra, e ele partindo nessa jornada, ele lidando com seus traumas e seus fantasmas do passado. Isso não somente ele, mas isso se expande para os personagens que eu acompanho também, tanto do lado dos mocinhos quanto do lado dos vilões. Dentro desse filme, a questão do Aang ser o último dobrador de ar e ele ter que lidar com a finitude do seu povo e possivelmente da sua cultura é algo muito poderoso de ser contado, sabe? E ainda mais quando você coloca o Tegan, que é esse outro dobrador de ar, encontrado congelado numa condição semelhante ao Aang. Ele tá congelado há muito mais tempo. E aí parece que a história dele acaba sendo um espelho também do que o Aang passou, só que em vez de envolver a Nação do Fogo, era o Reino da Terra. É algo mega promissor. Só que o filme não tem respiro para poder desenvolver essa questão deles quase serem que duas pessoas de uma mesma moeda, por assim colocar. De um lado a gente tem o Aang que tenta lidar com as coisas de uma forma pacífica, tal qual são os nômades do ar, e aí do outro a gente tem o Tegan, que é muito mais antigo, e ele é um sujeito que quer partir mais para agressão, para violência, para tentar resolver as coisas. E como que essa questão do que a gente acompanhou do Aang, com a Nação do Fogo, e aí tem o Tegan, com o Reino da Terra, eu acho que também fala muito sobre questões cíclicas de humanidade, repetir mesmos erros em condições e circunstâncias diferentes. Isso para mim remete diretamente a vários temas que a série original trabalhava. Só que, de novo, não tem tempo para essas coisas terem cadência para serem desenvolvidas. E aí, além disso, tem toda a questão da expansão da lore, da mitologia de Avatar, porque tem a questão de um Avatar perdido. Pô, interessante. Uma cidade utópica do passado que deixou de existir. Um artefato que tem a possibilidade de conceber a dobra de ar para pessoas que não têm dobra. Tudo isso também é muito interessante e promissor. Só que dentro do filme todas essas questões ficam na camada mais rasa, se isso. Toda a questão dos não dobradores que aparece no começo do filme, eles não têm nenhuma importância. Tirando uma personagem que existe pra fazer, não, porque você pode ser melhor que isso lá na frente, o Aang salvou ela, mas parece que é só um elemento que no final das contas está dentro do filme pra fazer ponte com o que a gente vai acabar acompanhando em Korra, em vez de ser algo com propósito para dentro desse próprio filme. O que eu acho que acaba sendo frustrante nesse lugar, porque quando ele traz esses elementos sobre o passado do Aang, que é algo que já está presente, eu acho que no universo de Avatar de uma maneira geral, eu não sou tão consumidor assíduo de livros e tudo mais, eu tô lendo ainda as HQs que estão saindo, não li todas, mas me remetia em alguns momentos o que eu acho que Game of Thrones fez tão bem com Casa do Dragão, tal, de expandir nesse universo, trazendo outros personagens, outras histórias, e pensar, nossa, eles podem contar isso aqui posteriormente, isso aqui pode expandir para algum outro lugar. Só que eu acho que o problema é que é justamente, eu vou ficar martelando isso, eu sinto que ao longo do vídeo todo, e aí vai ficar meio redundante ficar falando sobre isso, mas é o fato de que
esse filme não tem história para um filme, ele tem história para uma temporada toda, para uma série nova. Mas para mim a maior força desse filme tá no aspecto técnico, na parte visual, porque é deslumbrante assistir esse filme. E assim, eu amo animação de uma maneira geral, mas a animação 2D, quando ela é muito bem feita, nossa, ela pisa demais em todas as outras, porque você vê o esmero para fazer a movimentação dos personagens, para fazer as sequências de luta, da fluidez dos movimentos, que já é algo que já tinha dos desenhos, mas aqui parece que vai num nível além. É como se pegasse aquilo que eles fizeram e falasse, ó, faz ainda melhor. E eles fazem. E não somente isso, mas os cenários, o senso de escala, a vastidão das coisas. Dá pra ver que o nível de produção foi grande, foi colocado dinheiro pra fazer essa animação, e justamente por isso, enquanto eu assistia, eu ficava meio triste de ver que era um filme feito para ser assistido no cinema, numa tela gigantesca. Eu vendo na minha televisão, pô, maneiro. Tem filmes que você assiste e fala, nossa, mas isso aqui, você vai no cinema ver o filme e fala, nossa, mas isso aqui é um filme para ver em casa, para ver na televisão, parece filme de streaming, que é um pouco nesse lugar de, parece que é filme pequeno. No caso desse filme de Avatar, você vê que era para ser um filme grande. E dentro dessas sequências de luta, de ação do filme, que tem algumas consideráveis, todo mundo tem seu espacinho para brilhar. O Zuko vai ter alguma coisa para fazer, a Toph, a Katara, o Sokka, legal. Só que, infelizmente, dado o que eu disse do filme não ter muito tempo para nada, e isso acaba incluindo esses personagens, no final eles parecem quase que coadjuvantes de luxo do que qualquer outra coisa. O que eu acho que é bem triste, e uma coisa que me incomodou consideravelmente com esse filme é o lance de que tem esse artefato que serve para dar a dobra de ar para pessoas que não têm. E aí tem esse grupo dos não dobradores que quando o Taga pega para ele a relíquia, enganando o Aang e tudo mais, que ele dá essa dobra, quando a gente tem a luta desses recém-dobradores contra o time Avatar, eu fiquei meio tipo, por que a galera do Avatar tá penando pra vencer uma galera que acabou de descobrir a dobra? E essa galera que descobriu a dobra, nossa, eles já são mega inteligentes como dobrar, como agir no céu, no ar, não sei o que, mas é algo que parece que só existe porque precisa ter essa sequência de ação para que esses personagens tenham alguma coisa para fazer, em vez de pensar de uma maneira inteligente de usá-los em sequências de ação. Uma outra coisa que me incomoda um pouco é no clímax do filme da luta do Aang contra o Taga lá, que eles meio que viram esses mega seres e tal, que o Aang vai sendo corrompido ali pelo poder, ele vai ficando bravo. De novo, dado o tempo das coisas não se assentarem para serem construídas, para serem desenvolvidas, para ele ficar... Talvez esse quesinho meio do lado sombrio do Aang, dele indo sendo corrompido, a gente quase que não vê isso no filme, porque isso não é muito do personagem, eu sinto. E aí quando chega nesse ponto e acontece, eu falo, gente, por que vocês estão colocando isso se isso parece muito do nada e não vai servir pra porcaria nenhuma também, sabe? Parece que é coisa só colocando por colocar. Isso que me incomoda com Avatar, Aang, o último mestre do ar, é o fato de que eu vi que quer tanta coisa, ele quer ser tanto, o tempo todo, só que ele quer ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, num filme de 1h30, e ainda assim, vendo esses problemas que o filme tem, de ritmo, de narrativa mesmo, de desenvolvimento de personagem, e ficando frustrado, porque claramente ele dava pra ser muito melhor, eu não posso não dizer que eu gostei de ver o filme. Porque acaba sendo aquela obra que acerta certinho aquele vaziozinho, aquela nostalgia que fica no coração da pessoa, sabe? Que eu não tenho isso com tantas obras assim, de uma maneira geral, que é uma coisa até que, enfim, eu lido às vezes de... Será que eu não gosto tanto das coisas porque eu não sou tão enfático sobre o quanto eu gosto delas? Mas aí assisti esse filme e falei, nossa, eu realmente gosto muito de Avatar. E é justamente por isso que eu fico tão triste que esse filme não é tão bom quanto ele poderia ser, e eu sinto até que ele dá uma de Marvel em Deadpool e Wolverine em certo nível, de eu vou apelar pra essa nostalgia, pra esse carinho que você tem por esses personagens e vou ficar meio que só nisso, sendo que todos os outros elementos que ele coloca dentro desse filme tinham potencial pra torná-lo tão incrível quanto tudo que veio de Avatar até então. E aí eu jogo pra vocês se vocês assistiram o filme, se vocês gostaram ou não, vamos trocar uma ideia aí nos comentários. E também os recadinhos de sempre, assina o canal pra continuar acompanhando aqui o Bilheterama, deixa o like, deixa o hype pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, e a gente se vê na próxima. Tchau!